A gente esperava que o julgamento do ex-presidente Bolsonaro fosse decidido nos autos, na lei, mas parece que ele vai ser decidido por uma frase, uma única frase dita pelo agora ex-presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, achando que estava fazendo um grande discurso para empurrar o extremismo para a margem. Na minha opinião, acabou confessando o que a gente sempre suspeitou, que ele não age como um juiz, mas como um acusador. E essa confissão, essa prova de parcialidade, pode ser exatamente a gafe que a defesa precisava para anular tudo. Vamos tentar entender juntos a profundidade e a gravidade do que aconteceu, porque este evento, para mim, é um daqueles momentos que definem uma era. Estamos na antessala do que talvez seja o julgamento mais tenso e politicamente carregado da história recente do Brasil. E o que se espera do presidente da mais alta corte de justiça de um país na véspera de um julgamento como esse? A gente espera silêncio, a gente espera sobriedade, a gente espera, acima de tudo, uma demonstração de completa e total imparcialidade. O juiz, especialmente o juiz que preside o tribunal, deve ser como uma estátua da justiça, cega, equilibrada, falando apenas através dos autos do processo. Mas o que a gente viu do ministro Barroso foi o exato oposto disso. Em uma declaração pública, ele não apenas deu sua opinião, mas na minha visão ele antecipou uma sentença. Ele disse com todas as letras: em breve nós vamos empurrar o extremismo para a margem da história. E continuou dizendo como a vida deve ser, com conservadores, liberais e progressistas convivendo. Agora, vamos analisar essa frase com a calma que ela merece. Quem, no contexto atual do Brasil, é rotulado o tempo todo pela grande mídia e pelo próprio sistema como o extremismo? A gente sabe bem, é a direita, são os conservadores. Então, quando o presidente do tribunal, que vai julgar o maior líder da direita brasileira, às vésperas do julgamento, diz que vai empurrar o extremismo para a margem da história, o que ele está fazendo? Para mim, ele está dizendo: nós vamos condená-los. Ele não está mais se posicionando como um árbitro neutro. Ele está se posicionando como um dos lados da batalha. Ele está agindo como um político, como um ativista, como um acusador. E ao fazer isso, ele cometeu o que o jornalista Alexandre Garcia, com sua experiência de décadas cobrindo Brasília, classificou como um erro que em qualquer país sério do mundo geraria um escândalo monumental. Nenhum presidente de Suprema Corte, talvez com a exceção da China ou da Coreia do Norte, anteciparia o resultado de um julgamento dessa forma. E por que isso é tão grave? Porque isso abre o caminho, como o próprio Garcia sugeriu, para a anulação de todo o processo. No direito existe um princípio sagrado chamado suspeição. Um juiz é considerado suspeito quando ele demonstra, de alguma forma, que não é imparcial, que ele tem um interesse pessoal ou político no resultado do caso, que ele já tem uma opinião formada antes de analisar as provas. É como se um árbitro de futebol, antes do jogo começar, dissesse no vestiário que torce para um dos times. Ninguém, em sã consciência, aceitaria o resultado daquela partida como justo. E o que o Barroso fez, na minha opinião, foi exatamente isso. Ele vestiu a camisa de um dos times e avisou que o outro time vai perder. Essa declaração, essa gafe, essa confissão de parcialidade é a arma que a defesa do ex-presidente Bolsonaro e de todos os outros réus precisava. Porque agora o argumento deles não é mais apenas político, não é mais uma questão de dizer estamos sendo perseguidos. Agora eles podem chegar para o mundo e dizer: nós estamos sendo julgados por um tribunal cujo presidente já anunciou a nossa condenação. Isso não é justiça, isso é um teatro. E um julgamento que é um teatro é um julgamento nulo. A arrogância do ministro, a sua pressa em lacrar e em mandar um recado para a sua bolha, pode ter sido a salvação jurídica dos seus adversários. E a gente precisa ser honesto. Essa fala do Barroso não é um ponto fora da curva. Ela é, na verdade, o sintoma de uma doença muito mais profunda que tomou conta do nosso Supremo Tribunal Federal. É a doença do ativismo judicial, da politização da justiça. E essa doença se manifesta de várias formas, como o Deltan Dallagnol, que conhece o sistema por dentro, listou em sua análise. A gente vê uma série de absurdos que provam que o que está acontecendo não é justiça, é vingança. Pensa comigo.
É justo que um homem seja julgado pela sua suposta vítima? É o caso do ministro Moraes, que se declara vítima e, ao mesmo tempo, é o relator, o juiz, o dono do processo. É justo que um homem sem cargo público, como o Bolsonaro hoje, seja julgado por um tribunal que deveria julgar apenas autoridades com foro privilegiado? É justo que ele seja julgado por uma turma onde, dos 5 juízes, um é seu inimigo declarado, outro é o ex-ministro da Justiça de seu maior rival e o terceiro é o ex-advogado pessoal de seu maior rival? Onde está a isenção nisso? Onde está a aparência de justiça? Quando a gente soma tudo isso, a gente percebe que a fala do Barroso não foi uma gafe isolada. Ela foi a cereja do bolo da parcialidade, foi a confissão em voz alta do espírito que tem guiado a corte nos últimos tempos. Um espírito de vingança, de nós contra eles, e não um espírito de justiça. E a vingança, como diz a sabedoria popular, é um prato que se come frio, mas que também nos obriga a cavar 2 covas. Uma para o inimigo e outra para nós mesmos. E ao embarcar nessa jornada, o STF está cavando a cova da sua própria credibilidade. E agora eu quero levantar uma outra possibilidade, uma que o Alexandre Garcia também mencionou e que nos faz pensar. E se a fala do Barroso não foi uma gafe? E se ela foi premeditada? E se foi uma jogada de xadrez calculada? Pensa comigo, o Supremo Tribunal Federal está sob uma pressão internacional gigantesca. A Lei Magnitsky, as tarifas, a imprensa mundial expondo os absurdos. A situação para eles está ficando insustentável. O que eles poderiam fazer para sair dessa sinuca de bico? Uma opção seria anular o processo. Mas como anular um processo que eles mesmos levaram tão longe, sem parecer que estão se rendendo, que estão com medo do Trump? Aí entra a jogada de mestre. O ex-presidente da corte deliberadamente comete um erro processual grosseiro. Uma declaração de parcialidade que torna o julgamento insustentável. E aí, mais para frente, a própria corte ou talvez um tribunal internacional pode usar essa fala para anular todo o processo. E o que eles diriam? Vejam como a nossa democracia é forte. Nós mesmos identificamos um erro, uma falha, e para garantir o devido processo legal, decidimos anular tudo. Seria a saída perfeita. Eles se livrariam do problema, acabariam com a pressão internacional e ainda posariam de heróis da legalidade. É uma teoria maquiavélica? Sim. Mas no jogo de poder de Brasília, eu já aprendi a não duvidar de nada. Seja por arrogância ou por uma estratégia calculada, o fato é um só. A declaração do ministro Barroso abriu um caminho que antes parecia fechado, o caminho para a anulação de todo esse processo. A defesa de Bolsonaro agora tem um argumento de ouro, um argumento que não é político, é jurídico. E eles certamente vão usá-lo aqui no Brasil e em todas as cortes internacionais. A pedrada que o New York Times deu na credibilidade do julgamento agora foi complementada por um tiro de canhão disparado de dentro do próprio forte. E a estrutura, na minha opinião, não vai aguentar por muito mais tempo. A farsa está desmascarada, essa história toda é um verdadeiro nó na cabeça e mostra como uma única frase pode mudar o rumo de um país. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a fala do Barroso foi uma gafe de pura arrogância? Ou você acredita na teoria de que foi uma jogada premeditada para, no futuro, anular o processo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa estratégia. Se essa análise te ajudou a enxergar a complexidade do que está em jogo, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa entender como a própria soberba do STF pode ser a chave para a nossa vitória. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada movimento dessa partida de xadrez. Um grande abraço.